Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar os seus medos e voltar a agir com coragem. Se isso te interessa, eu tô por aqui pra gente conversar hoje em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta aqui ao meio-dia, e a gente vai falar sobre esse assunto aqui, olha só, como parar de duvidar de si, como parar de se colocar sempre em dúvida. Sabe aquela síndrome do impostor que muitas vezes acomete você? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como parar de duvidar de si. É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem. Diz de onde você está falando, deixa eu já dar uma boa tarde para Solange Duarte, seja muito bem-vinda. A Rose Marinho mais uma vez aqui. Oi Rose, seja muito bem-vinda. O Emanuel Teixeira também por aqui, seja bem-vindo Emanuel. A Marilda, oi Marilda, seja muito bem-vinda em mais uma live Vida de Coragem. A gente vai falar sobre como parar de duvidar de si. Por que isso é tão importante para você que talvez hoje esteja aí dominada pelos medos, pelo medo de agir, você não consegue agir, a sua vida está travada, você tem alguma decisão aí que você talvez já tenha até tomado, mas não está conseguindo sustentar essa decisão. A gente precisa entender como voltar a acreditar na gente mesmo. Se você não voltar a acreditar em você, se você continuar duvidando de si, das suas capacidades, dos seus talentos, se você continuar duvidando que é possível você ter uma vida diferente, é claro que você vai ficar aí nesse sofrimento com essa vida travada. Então, é sobre isso que a gente vai falar em mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui para essa conversa, sempre, como eu disse, de segunda a sexta aqui no Instagram. Vou pedir um favor para você, dá um joinha aí, um coraçãozinho, porque isso ajuda a distribuir mais essa live para as pessoas. E se você achar que faz sentido, compartilha com alguém, tem aí um aviãozinho, uma flechinha aí em algum lugar aí na sua tela, manda para essa pessoa, porque talvez essa pessoa esteja precisando desse conhecimento. Eu estou aqui sempre de segunda a sexta, exatamente para trazer reflexões, conhecimentos, para falar sobre coragem, sobre medos. O mundo hoje, ele está tomado pelo medo, ele está tomado por pessoas com tanto potencial, mas presas aos seus medos, elas não agem, elas não se colocam no mundo. E o que mais me assusta no mundo não é muitas vezes a voz, a voz estridente dos maus, mas é o silêncio dos bons. Isso realmente me incomoda muito. Então, por isso que eu trago aqui todas essas reflexões, sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Oi Cris, seja muito bem-vinda, direto de Roma, na Itália. Seja boa tarde aí para você, seja muito bem-vinda. Vamos começar então falando com uma frase de William Shakespeare, o famoso escritor William Shakespeare. Trouxe essa frase porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Presta atenção, abre aspas. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que muitas vezes poderíamos conquistar por medo de tentar. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que muitas vezes poderíamos conquistar por medo de tentar. Isso está muito conectado com o que eu acabei de falar, o silêncio dos bons. E você talvez tenha tanto potencial aí na sua vida para você criar algo incrível profissionalmente, viver disso. Você talvez hoje tenha um potencial enorme para ajudar pessoas, mas você não tenta, você paralisa, você trava. E é por isso que a gente vai falar aqui hoje sobre recuperar a sua capacidade de acreditar em você, nos teus talentos, nas tuas habilidades e principalmente, anota aí, na sua história. Você precisa voltar a acreditar na sua história e em tudo que te trouxe até aqui. Porque muitas vezes a gente minimiza a nossa própria história. Faz sentido isso? A gente olha para aquilo que a gente conquistou e a gente olha até com um filtro, digamos, menor do que a gente olha a história de outras pessoas.
A gente muitas vezes, a gente aumenta demais a conquista de outras pessoas e quando a gente olha para a nossa própria conquista, a gente diminui. Ah, não foi tanto assim. Outras pessoas fizeram melhor. E você precisa primeiro reconhecer aquilo que te trouxe até aqui, você precisa reconhecer tudo que você já fez, as situações difíceis pelas quais você passou e superou. E eu tenho certeza que foram várias, pelas conquistas que você teve, dentro do contexto que você teve, porque o grande problema da nossa sociedade hoje, o Elisete, seja bem-vinda, é a comparação. Então, quando eu olho para o meu resultado, ou olho para a minha história, eu estou comparando com outra pessoa que talvez tenha tido sim um resultado melhor, mas num contexto diferente. Orgulhe-se da sua história, reconheça a sua história e valorize mais a sua história, a sua trajetória até aqui. Esse é um primeiro passo para você parar de duvidar de si. Porque essa dúvida, ela surge por quê? Porque os medos vão sendo, principalmente através dos seus pensamentos, eles vão sendo o tempo todo fomentados aqui na sua mente. E aí você passa a acreditar nesses pensamentos. Pensamentos de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que se você tomar, e mais do que isso, sustentar uma decisão que você sabe que vai mudar a sua vida, você acha que vai dar tudo errado. Quem disse que vai dar tudo errado? Você tem uma bola de cristal? Se você tem, me empresta, porque eu queria olhar para essa bola de cristal, olhar esse futuro que só você muitas vezes enxerga. E o pior de tudo é que é um futuro sempre catastrófico. Já parou para pensar nisso? Isso tem a ver com a nossa mente. Guarda isso que eu vou te falar agora, é neurociência pura. A nossa mente quer garantir sempre a sua sobrevivência. E para ela, olhar o pior cenário, ou seja, mostrar para você o pior cenário, é o ideal para te manter aonde você está. Oi, Cirleia, seja bem-vinda. Eloide, seja muito bem-vinda. Manter você sem ação é tudo que a tua mente quer, porque você não se coloca em risco. Então ela vai sempre mostrar o pior cenário. É por isso que os seus pensamentos, muitas vezes, com a determinada situação, você acredita que vai ser a pior realidade. Só que, quem disse que vai ser a pior realidade? Boa tarde, almoço com live. Bom almoço, Eloide. Bom almoço para você. Quem disse que vai ser o pior cenário? Tem muita gente que eu já atendi através da hipnoterapia ou como mentor dessas pessoas. Essas pessoas também não acreditavam em si, elas duvidavam da sua própria capacidade, seja de sobreviver a uma separação, seja de sair de um trabalho e ir para outro. Só que essas pessoas, quando elas conseguiram se libertar, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, como é que você vai se libertar dessa dúvida. Quando elas conseguiram se libertar dessa dúvida, elas perceberam que nada daquilo que a mente delas trazia sobre esse futuro catastrófico aconteceu. Porque esse futuro catastrófico só vai acontecer se você não fizer nada. Se você não fizer nada. E o que muda a vida, presta muita atenção, é ação. Escreve aí, ação. É ação. É a ação que muda a sua vida. São as pequenas ações diárias que fazem o músculo da coragem ficar forte, ficar resiliente. Coragem é como um músculo. Coragem é como um músculo. Que você precisa treinar esse músculo todos os dias. Só que se você não age, se você fica parado, esperando que as coisas aconteçam do nada e melhorem a sua vida, é óbvio que esse músculo, de uma certa maneira, vai atrofiar. Faz sentido? Quando você está com a vida travada, significa que você não está agindo. E quando você não age, esse músculo chamado coragem, ele atrofia. Faz sentido isso para você? Oi, Dida, seja muito bem-vinda. Esse músculo atrofia. Por isso que coragem não é algo que você perdeu, coragem não é algo que você precisa encontrar, você precisa reencontrar dentro de você.
Porque é um músculo que está aí, é um músculo que você precisa exercitar através de pequenas ações. Através de pequenas ações. E quando eu perco a minha capacidade de acreditar em mim, é urgente que eu volte a exercitar esse músculo chamado coragem. E o primeiro passo para você voltar a exercitar esse músculo coragem é entender quando foi que você deixou de acreditar em você. E aí essa pergunta já transfiro para você refletir. Quando que você deixou de acreditar em si? Teve algum momento, com certeza, na tua vida, que você deixou de acreditar em si. Pode ter sido recente, você teve uma grande decepção. Isso aconteceu comigo. Quando eu tinha agência de comunicação, isso lá em 2008, 2009, a minha agência ela quebrou. E naquele momento, oi Beth, seja muito bem-vinda. Naquele momento, eu perdi a confiança total nas minhas capacidades. Eu perdi. Porque eu tinha uma agência próspera, escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, eram mais de 100 funcionários, mas a má gestão, porque na época eu não sabia fazer gestão, eu não tinha habilidades que hoje eu tenho. Essa falta de habilidade me levou a quebrar a empresa. E naquele momento, eu perdi a confiança na minha capacidade. Eu comecei a internalizar que aquele fracasso, ou na verdade aquele resultado, era quem eu era. E aqui é um grande problema que acontece com muitas pessoas. Você pega ali um resultado ruim, ou um fracasso, como você talvez chame, e você passa a colar isso na sua identidade. E esse é um erro fatal. Por quê? Porque são coisas diferentes. O resultado, ou o fracasso, ou o sucesso, eles não definem a sua identidade. A sua identidade, ela é definida pelos seus valores, pelas coisas que você acredita, pelas tuas crenças. Oi, Cida. Isso define quem você é. Essa é a sua identidade. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa altruísta, se você é uma pessoa que ajuda pessoas, enfim, é a tua identidade. Isso é a tua identidade, os teus valores, o amor, a sua fé, esses são os seus valores. Faz sentido isso para você? Agora, um resultado, seja ele profissional, um relacionamento que não deu certo, ele não define quem você é. O problema é que quando isso acontece, como aconteceu comigo lá atrás, eu passei a acreditar que aquele fracasso profissional e empresarial me definia. E eu acreditei isso por muito tempo. Oi, Valquíria, seja bem-vinda. A Eloide, nesse caso, tinha a ver com blindagem? Em qual caso? Não entendi a pergunta, Eloide. Se você puder refazê-la, melhor ainda, tá bom? Mas o que eu posso te adiantar, se é que eu entendi a tua pergunta, é, naquele momento eu não tinha blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Então, quando vem um pensamento de que eu sou um fracasso, a emoção me domina. E eu passo a acreditar que aquilo sou eu, que aquele fracasso sou eu. Quando você tem o domínio das emoções, você consegue separar o que é um resultado de quem você é. Quando você se sentiu fracassado, eu não tinha blindagem. Eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho sobre emoções, sobre a mente. Eu não tinha esse conhecimento. Então ali eu me afundei muito. Ali foi o início de uma depressão de alguns anos. Foi o início de um processo meio que autodestrutivo, autopunitivo. Comecei a beber muito mais do que eu já bebia, muito mais. Oi, Isa, seja bem-vinda. Comecei
a não me cuidar mais. E a partir daí, claro, eu fui me afundando, até o ponto que eu adoeci, tive um tumor no pescoço, porque aquele estilo de vida não era sustentável. Então o que eu quero que você entenda é que talvez hoje você perdeu essa capacidade de acreditar em si. Boa, obrigado Isa, luz a todos, muito legal. Obrigado para você também. Talvez naquele momento, se eu tivesse o domínio das minhas emoções, as coisas teriam sido diferentes, mas eu não tinha. Então entenda que você precisa primeiro identificar aonde que você, em qual momento da tua vida você deixou de acreditar em si. A Beth, aprender a diferenciar as emoções e sensações é muito importante. Excelente, Beth, excelente. Porém, eu falei de algo que você talvez tenha reconhecido recentemente, né? Pode ter sido ali, como foi no meu caso, uma questão profissional, pode ser um relacionamento que você sofreu ali uma traição, enfim, depende da situação. Mas existem também alguns aprendizados que nós trazemos da nossa infância e que a gente, de uma certa maneira, como adulto, não olha para aquilo como algo realmente com a importância que deveria ter. Porque a gente fala o seguinte, muitas vezes como adulto, mas aquilo que eu ouvia, aquilo ali não tem impacto na minha vida hoje. Como é que pode? Eu sei que minha mãe não quis dizer aquilo, mas algumas crenças, anota essa palavra, crenças, elas são instaladas, oi Luísa, elas são instaladas na nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, através muitas vezes do que? De repetição. Então, por exemplo, se lá atrás você foi uma criança, de uma certa maneira podada a arriscar, então você queria, por exemplo, se arriscar mais, mas o pai, a mãe não deixava, dizia que você não era capaz, ou te comparava muito com outras crianças. Aquelas frases, aquelas situações vão construindo crenças sobre você não acreditar na sua capacidade. E é isso que você precisa entender, que muitas vezes, conscientemente, você quer fazer uma mudança na sua vida, você quer construir a sua vida de coragem, você quer ser feliz. Só que para tudo isso depende do quê? De decisões, de você sustentar decisões. Só que para você sustentar decisões, você precisa agir. Só que você muitas vezes não age por quê? Porque essas crenças subconscientes, que estão tão solidificadas aqui na sua mente, essas crenças, elas passam a criar o seu comportamento. Então você conscientemente pode falar o seguinte, eu quero mudar de vida hoje. Decido mudar de vida hoje. Maravilha, você decidiu mudar de vida hoje. Só que aí começam os pensamentos. Será que eu vou ser capaz? É o famoso e se? E se não der certo? E se eu me arrepender? E se lá na frente não for o que eu quero? E aí você começa a colocar esses e se e você não age. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes a crença que está aqui é de não ser capaz de realizar alguma coisa, de sustentar uma decisão. É por isso que eu falo de novo, tem tanta gente hoje no mundo. Oi Juan, seja bem-vindo. Tanta gente no mundo com tanto potencial para ser feliz, mas não é. É porque essas pessoas são covardes? Não. É porque hoje elas estão dominadas pelas suas emoções. Quando elas estão dominadas pelas suas emoções, como o medo. O medo é uma emoção. Você não age porque existe um medo. Você não sustenta uma decisão, seja de uma separação, seja de buscar uma nova oportunidade de trabalho, seja de dizer não para as pessoas que muitas vezes te exploram. Dizer não para hábitos que são ruins para você, porque existe um medo. É o medo às vezes de ficar sozinha, o medo de não pertencer, o medo da rejeição.
A Isa, quando você ouve muito a mesma coisa, aquilo acaba se tornando uma verdade total para você. Perfeito, perfeito, Isa. Oi, Ana, seja bem-vinda. Perfeito. E aqui eu vou complementar o que a Ana trouxe. Olha só, a Ana não, desculpa, a Isa trouxe. Quando você ouve muito a mesma coisa, ou seja, a repetição, aquilo se torna uma verdade total. Porque nós aprendemos de duas maneiras. A primeira é o que a Isa disse, repetição. Repetição, 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 repetição. E a segunda é por impacto emocional. Um trauma, uma coisa muito feliz, que te traz muita alegria. Lembra? Se você, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta, para você entender o que é o impacto emocional. Você lembra aonde você estava, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? 11 de setembro de 2001, que é o dia do ataque terrorista às Torres Gêmeas, lá em Nova York. Você se lembra? Tenho certeza que muita gente se lembra. Eu me lembro perfeitamente desse dia. Na época eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava lá no Rio de Janeiro e trabalhava como jornalista, estava na redação lá da Globo, onde eu trabalhava na época, era 9 horas da manhã, aquele dia era uma terça-feira, aqui no Brasil, pelo menos lá no Rio, ensolarado. Eu já estava lá na redação, quando eu olho na TV o plantão da Globo aparecendo logo depois do primeiro avião que bateu na torre. Assim, perfeitamente. Lembro aonde eu almocei naquele dia, aonde eu jantei, lembro tudo. Por quê? Porque aquela situação, apesar, claro, né, de não ser diretamente comigo, eu não tinha nenhum parente lá em Nova York, mas aquela situação foi de um grande impacto emocional para todo mundo. Olha só aqui, ó, a Cris Marchiori, eu lembro, morava em BH. Com certeza, Cris, você lembra de outros detalhes, não lembra? Ó, a Dida, eu estava assistindo desenho com meu filho. Provavelmente você sabe até o desenho, né, Dida? Qual que você estava assistindo? Por quê? Porque o impacto emocional é tão grande, que a mente guarda aquilo, inclusive, para a sobrevivência. Entendeu? Então essa é a outra maneira que a gente aprende, por impacto emocional. Mas a repetição, ela é um aprendizado que gera crenças limitantes. É um dos aprendizados que mais gera crença limitante. Por quê? Porque você, de tanto escutar, por exemplo, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que, sei lá, o primo, a prima ou o vizinho é melhor do que você, que ele é mais estudioso, que ele é mais educado, aquilo vai se tornando o que você acredita. E aí você pode falar assim, mas como assim? Agora você tem que entender como que a mente da criança funciona. Oi, Luluzinha, seja bem-vinda. Ainda a Cris, sim, estava no ônibus e não acreditei que era verdade. Pois é. A Eloide, eu não lembro de ouvir que eu não era capaz, mas talvez o fato de bater em mim quando eu quebrava algo, mesmo que fosse sem querer. Talvez eu fiquei com medo de errar. Exatamente. Porque esse aprendizado, olha só, e provavelmente no caso da Eloide, a repetição, quando ela quebrava alguma coisa, ela era punida com a violência, isso cria um aprendizado. É só a gente olhar, por exemplo, muitas vezes, como que é o adestramento de um pet, de um cachorrinho, por exemplo. Não sei se você já adestrou um cachorro, um gato, enfim. Eu já participei do adestramento da minha falecida cachorrinha Florinda. Como que é esse adestramento? É punição e recompensa. Punição e recompensa. Então, quando, por exemplo, a Florinda fazia algo, digamos, que a gente queria que ela fizesse, ela ganhava o quê? Um biscoitinho. Para o cérebro do cão associar uma ação boa com uma boa recompensa, o biscoito que ela gostava. Agora, o contrário, quando ela não conseguia fazer, ou ela fazia, digamos, uma arte, ela recebia uma bronca. Então, é da mesma maneira, quando a gente é criança, a gente não sabe o que é certo, errado, bom ou ruim.
O nosso cérebro não tem o que hoje nós temos, que é o chamado fator crítico, que é aquela crítica que a gente faz da situação. Uma crítica não é só falar mal, não. Mas é saber, nossa, mas isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. A gente ter critérios para avaliar uma determinada situação. Quando você é criança, você não sabe que, sei lá, a mãe tá brigando com você porque você quebrou alguma coisa, porque a mãe tem lá as suas feridas emocionais, porque a mãe também apanhou quando era criança. A criança não sabe. O que fica para a criança? O aprendizado. Se eu errar, a minha mãe vai me bater. Se eu errar, a minha mãe vai brigar comigo. Esse aprendizado. E isso torna você, como a Eloide falou aqui, ó, insegura. Você se torna inseguro para, mesmo sabendo da sua capacidade, e a Eloide eu conheço bem, porque a Eloide é minha mentorada, apesar da total capacidade que você tem, Eloide, com, por exemplo, a massoterapia, você muitas vezes vai duvidar que você é capaz, que você é bom o suficiente. E é por isso que na mentoria a gente muitas vezes, né, eu instigo você a agir. Vai lá, tenta uma técnica nova, vai lá, fala com uma pessoa. Por quê? Porque é assim, pequenas ações que fortalecem o músculo da coragem. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. A Isa, eu lembro perfeitamente também quando foi dada a notícia da morte do Ayrton Senna, 1º de maio de 1994. Domingo, estava saindo do banho, lembro até o cheiro do perfume que usava, nunca mais consegui usar. Perfeito, ó, outro ótimo exemplo, Isa, ótimo assim, né? Obviamente não pela morte do Ayrton, mas ótimo exemplo de impacto emocional. Provavelmente, para quem, né, viveu aquela época, vai lembrar perfeitamente. Eu lembro também perfeitamente. Era um domingo e eu sempre gostei de Fórmula 1, estava assistindo a corrida, quando acontece o acidente, fiquei acompanhando ali, eu tinha um churrasco com amigos, era um dia de São Paulo e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista de 1994, lembro de tudo daquele dia, e principalmente, e também depois o que sucedeu. Isso é um aprendizado por impacto emocional. A Cris, comigo sempre colocaram uma expectativa muito grande, sempre tive medo de não corresponder. Mesmo princípio, né? Algum aprendizado, como a gente já falou algumas vezes, né, Cris? Então, assim, isso pode ter relação com a distância com a mãe, a distância com o pai, ou a proximidade com a mãe, a proximidade com o pai, o medo de não receber, por exemplo, o amor do pai ou da mãe, se sentir sozinha, abandonada. Então, por isso que muitas vezes a gente vai moldando o nosso comportamento na vida adulta a partir do quê? A partir daquilo que a gente passou a acreditar. Mas a mesma coisa que eu falei para a Eloide, eu falo para a Cris, porque a Cris também é minha mentorada. Olha quantas coisas que você já conquistou nesses últimos anos que pareciam distantes. Por quê? Porque você voltou a acreditar em si. Você, por exemplo, hoje está vivendo o teu sonho, né? A ideia que você tinha lá atrás, quando a gente se conheceu, que era morar e viver na Itália. Que era algo que tinha muitos obstáculos, né? Tinha o emprego que você ainda tinha aqui no Brasil e várias decisões. São as pequenas ações que vão construindo. Por isso que eu digo, a gente precisa valorizar as nossas conquistas. A gente precisa valorizar as nossas conquistas. A Tere, seja muito bem-vinda. A Eloide, também lembro das Torres Gêmeas. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Esse é um aprendizado grandiosíssimo de impacto emocional, como a morte do Senna também. Só que a repetição, como eu disse, ela tem ali um trabalho. Oi, Roseli, seja bem-vinda. Na construção das crenças da nossa vida, muito forte. E por quê? Claro que um trauma também, né? Um trauma, por exemplo, sei lá, você tem uma morte na família, tem um acidente na família, isso também vai moldar o teu comportamento. Só que a questão da repetição, esse aprendizado por repetição, essas falas que você escutava, as crenças passadas pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, pela família, pelos amigos,
elas têm um poder muito grande na construção da tua personalidade. Porque aquilo fica enraizado de tal maneira que se você não for ali terapeuticamente ressignificar, e aí eu falo muito da hipnoterapia porque é a técnica que eu uso, você passa a viver com o mesmo comportamento sempre e aí você não consegue destravar essa vida, você fica dominada pelos medos, porque aí um gatilho qualquer que está acontecendo na sua vida impede você de tomar uma decisão, ou às vezes a fala de alguém faz você duvidar da sua própria capacidade. Quantas pessoas que eu conheço que, inclusive, que já foram mentoradas por mim, ou pacientes através da hipnoterapia, que já tinham desperdiçado chances incríveis na própria vida. Chances incríveis. Mas elas duvidavam da própria capacidade. Elas duvidavam que elas iriam conseguir. E isso aconteceu por quê? Porque na hora de sustentar uma decisão, de sustentar uma mudança de vida, o medo falou mais alto. Os medos apareceram. E aí ela muitas vezes inventa desculpas de, eu sou prudente. Não é que você é prudente. Você se deixou ser dominada pelas emoções, pelo medo. E é por isso que a coragem, ela não vai surgir do nada na sua vida se você não exercitar esse músculo. O grande erro quando se fala de coragem, o grande erro é acreditar que a coragem é ausência de medo. Que quando eu não tiver mais medo, eu sou corajoso. Ou o contrário, eu sou corajoso porque eu não tenho medo. Primeiro, o medo é uma emoção, você precisa dessa emoção na sua vida. Porque o medo te protege de você fazer besteira. No sentido, às vezes, de colocar sua vida em risco. Se a gente não tivesse medo, a gente subiria, por exemplo, sei lá, no prédio mais alto aí da sua cidade e ficaria brincando lá, despreocupada com aquilo que está acontecendo. Só que o medo te impede de fazer isso. Então, o medo, ele é necessário. É por isso que a coragem heróica, guarda isso, a coragem heróica que a gente vê no cinema, que a gente vê na literatura, de heróis e heroínas que em um momento eles fazem ali, tem uma ação incrível e aí eles são felizes para sempre. Essa coragem heróica, ela não sustenta uma mudança de vida duradoura. Não sustenta. Porque hoje você pode ter coragem de, sei lá, vou sair do relacionamento que eu tenho hoje. Só que existem implicações que você precisa analisar com racionalidade. E aí você toma essa decisão na coragem heróica e depois você se arrepende na hora seguinte. E aí é por isso que muita gente volta atrás. E quando você volta atrás, é uma grande derrota para você. Dói, não dói? Você se sente incapaz. E aí você passa ainda mais a duvidar de si. Você passa a duvidar ainda mais da sua própria capacidade. É por isso que a coragem que vai mudar a sua vida, que vai sustentar a mudança que você quer, é a coragem verdadeira. Qual é a coragem verdadeira, ô gata? A coragem da ação com preparação. Coragem é ação. Coragem é um músculo que precisa de ação, mas ação com preparação. Você precisa se preparar para agir. Você precisa se preparar para mudar a sua vida. Você precisa se preparar para suportar as circunstâncias que nem sempre serão favoráveis a você. Você vai precisar aprender a suportar o olhar das pessoas próximas a você, reprovando essa mudança de vida que você quer. Ou você acha que todo mundo vai aplaudir a sua mudança de vida? Se você está achando isso, não quero deixar você chocado, mas não é bem assim. Quando você faz uma mudança de vida realmente importante para você, você vai decepcionar muita gente. Você está preparada para encarar esses olhares de decepção das pessoas que amam você e que você ama também, que você aprendeu a admirar? Você está preparada para isso? Você está preparada para ficar com o medo de ficar sozinha?
Porque é nessa hora que você desiste muitas vezes. É quando o medo aparece. O medo de ficar sozinho, o medo de se arrepender, o medo de não pertencer mais. É isso que faz você não sustentar a decisão que você precisa sustentar para verdadeiramente ser feliz. É por isso que eu digo que coragem é felicidade. A coragem, quando você tem a coragem verdadeira na tua vida, você é muito mais feliz. Muito mais feliz. Oi, Carlos, oi, Cirlei, oi, Jaqueline, oi, Victor. Você é muito mais feliz. Coragem é felicidade. Guarda isso para você. Coragem é felicidade. Só que essa coragem não é a heróica. Para de achar que você está precisando da coragem heróica na sua vida. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação com preparação. A coragem verdadeira que vai te levar para a vida que é boa para você, a vida que você merece. Então, para parar de duvidar de si, talvez você precise encontrar as raízes emocionais que fizeram você deixar de acreditar em você. E como eu disse, pode ser algo recente, pode ser algo que está lá na tua infância, que está aqui no seu subconsciente e que você precisa ressignificar. Guarda isso que eu vou te falar, a sua vida só vai mudar se você sustentar as decisões que você precisa tomar. É só dessa maneira. Não existe outra maneira. A vida só muda quando a gente age, quando a gente sustenta decisões que muitas vezes são desagradáveis. Quando eu decidi realmente mudar minha vida, os meus hábitos, eu desagradei muita gente, eu me desconectei de muita gente. E não me arrependo. Não porque essas pessoas não eram boas, pelo contrário, pessoas ótimas, mas já não havia mais conexão, pensamentos, valores diferentes. O que eu quero que você entenda e guarde aí como reflexão dessa nossa live de hoje é que existe uma vida incrível te esperando, que eu chamo de vida de coragem. Existe. Só que, enquanto você verdadeiramente não acreditar que você é capaz de vivê-la, realmente vai ser uma profecia autorrealizável. Não vai acontecer. Agora, se realmente você quer mudar a tua vida, você precisa olhar para a vida que você tem hoje e se ela está valendo a pena. É essa vida que você quer ter daqui a 5 anos? Ou 10 anos? É essa vida que você desejaria para os teus filhos, para os teus netos, para as pessoas que você ama? É essa vida? Eu duvido. Provavelmente você gostaria que a vida deles fosse melhor. E por que você não começa com a sua? Melhorando a sua vida? Por que você não começa tomando as decisões que você precisa tomar? Por que você não começa a sustentar as suas decisões? É rápido? Não. É fácil? Não. Mas é libertador. Isso eu garanto para você. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Te espero amanhã, meio-dia, aqui no Instagram. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!